Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Pão da Vida. Eu sou a irmã Dioneide, né? A paz de Cristo a todos, meus irmãos, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí em casa, que vão assistir esse vídeo. Deus esteja com cada um de vocês. Hoje eu queria contar 2 sonhos, mas o porquê, primeiro eu vou contar o porquê desses sonhos. Por que Deus me mostrou esses 2 sonhos. Foi uma experiência linda que eu vivi com Deus, mas ao mesmo tempo foi um baita de um puxa-arranco de orelha do Senhor para mim, porque eu fiz coisas erradas que desagradou o Senhor. Mas foi bom porque eu tive um aprendizado no qual eu nunca aprendi em igreja nenhuma. Eu acho, se eu não me engano, eu vi só 2 pastores pregando na internet a respeito desse assunto, mas fora isso eu nunca vi nenhuma igreja pregando sobre esse tema, sobre esse assunto, mas o meu Deus decidiu pregar para mim sobre esse assunto porque eu cometi um erro muito grande, né, perante o Senhor. E Deus, conhecendo minha história, conhecendo quem eu sou, o Senhor me repreendeu, né, a respeito disso. Mas foi bom a repreensão do Senhor, para mim foi maravilhoso. Então eu vou começar primeiro contando o porquê disso, desse sonho, né? E depois vou contar o sonho e vou dizer a interpretação como o Senhor me mostrou, tá bom? Pois muito bem, mas antes de começarmos, eu queria que você deixasse seu like aí, ó, e ativasse o sininho, né, para você receber os novos vídeos, curtisse nosso vídeo, né, para que o YouTube reconheça que nosso vídeo é importante para você, né, e que o nosso canal também cresça, tá bom? Então deixa aí o seu like. Então é isso, gente, vamos começar, que talvez vai ser longo o vídeo, mas é importante você chegar até o final, pois a história que eu vou contar tem tanto o puxa-arranco de Deus, mas também tem a misericórdia do Senhor, né, que a gente vê. Então, meus amados irmãos, vamos para o testemunho. Bom, esse evento que aconteceu na minha vida, eu já estava na igreja adventista, mas estava há pouco tempo na igreja, né, e como eu já falei nos vídeos anteriores, eu venho de uma família pobre. Uma família que não tem muito recurso, né? E eu já era casada, né? Nessa época já tinha meus 2 filhos, já estava na igreja. E tinha pouco tempo que eu estava na igreja, não era muito não. Agora que eu estava aprendendo as coisas do Senhor, né? Mas eu já estava indo para a igreja adventista. Depois eu vou contar o meu testemunho aqui, como foi e que eu fui parar na igreja adventista. Não foi ninguém que veio pregar para mim, mas sim o Senhor mandou. Sempre eu, de alguma forma, eu soube reconhecer a voz do meu Deus quando Ele falava comigo, né? E eu obedecia. Eu entendia que era o meu Deus que estava falando comigo. Só que Deus, Ele não falou comigo só depois que eu já estava na igreja adventista, não. Isso Ele falou comigo bem antes, em várias outras ocasiões. Quem sabe depois eu conto aqui o testemunho também. Mas esse testemunho, eu estava falando primeiro da minha infância, da minha adolescência, e agora, quando aconteceu esse testemunho, já foi na minha fase adulta, já bem adulta mesmo, depois que eu estava já na igreja. Por que eu pulei, já fui logo bem para esse testemunho? Porque o Senhor está me incomodando para me contar esse testemunho. Creio que alguém precisa ouvir, né? Então, algo que está me incomodando bastante, eu decidi contar, né? E eu estou aqui para me contar esse testemunho. Bom, como eu já falei, vim de uma linhagem pobre, não tinha condição de comprar roupa. Até que meu marido, ele trabalhava no Mato Grosso, né? E ele ganhava bem, graças a Deus. Mas às vezes ele mandava o dinheiro só da despesa de casa, como um alimento, né, um calçado, alguma coisa assim. Mas roupa mesmo para mim e meus filhos era muito raro ele mandar e era difícil.
Então, às vezes dava mal pro sustento da casa mesmo, que ele mandava. Então, eu nunca tive dinheiro assim para comprar roupas para mim e roupas que eu quisesse realmente vestir. Uma das coisas que eu olhava para as assembleianas, outras irmãs, eu admirava as vestes, apesar de ser saia no joelho, saia com lascão, saia coladinha, mas eu ficava olhando eles assim mais decente do que as minhas. E eu tinha vontade de me vestir mais decentemente, mas eu não tinha condição e nem tinha opção para vestir, porque eu tinha que vestir aquilo que os outros me davam. Eu não tinha condição de trabalhar, até porque eu não estava trabalhando, meus filhos eram doentes, eu tinha que cuidar dele, então eu era uma pessoa dependente do marido. Às vezes eu fazia algum artesanato, alguma coisa, mas era difícil eu conseguir vender para poder comprar alguma coisa para mim mesmo, né? E a gente ser dependente do marido, se for um homem que compreende, né, que dá valor ao seu serviço, aí tudo bem, mas quando é uma pessoa que não te valoriza, então ele vê que ele não vê essas necessidades, né, da esposa e dos filhos. Então, no meu caso, eu não tinha roupa decente para me vestir. Geralmente as pessoas só me davam roupa curta, né, roupa de piriguete, e eu dava glória a Deus porque pelo menos tinha aquilo para me vestir. Melhor do que andar nua, né? Mas eu tinha um desejo muito de me vestir mais decentemente. Mesmo antes de eu ir para a igreja, mesmo antes de eu conhecer Jesus, eu já tinha esse desejo de me vestir mais corretamente, mas geralmente era muito raro eu comprar uma roupa para mim e era muito difícil. E quando às vezes alguém me dava, não era do jeito que eu queria, mas eu vestia e era grata. Sempre tive um coração grato. Então era assim que eu me vestia, às vezes, mas nunca vesti muito shortinho curtinho, às vezes era no joelho, né? Às vezes era no meio da coxa, mas não era tão curtinho como os shorts de hoje, que parecem umas calcinhas, né? Mas tudo bem. Então eu agora estava na igreja e antes de eu ir para a igreja adventista, eu frequentei a Testemunha de Jeová e estudei com eles, mas eu não fui membro, não cheguei a batizar na Testemunha de Jeová. Eu ia só para mesmo aprender, né? Então eu estava estudando com eles, né? Mas ainda não era membro frequente. E teve um dia que eu vinha da rua e eu encostei na casa de um conhecido meu e ele disse assim: e aí, crentinha, Testemunha de Jeová? Aí eu disse: eu não sou da Testemunha de Jeová, eu estou estudando com eles, estou buscando os caminhos do Senhor. Ele disse assim: mas tu não parece ser crente não, que tu usa roupa de piriguete. Aí eu disse: eu uso essas roupas porque eu não tenho dinheiro para me comprar. Que não tem dinheiro o quê? Teu marido está no Mato Grosso, teu marido ganha bem. Eu digo: sim, ele ganha, mas o dinheiro é dele, não é meu. É ele que está trabalhando. Aí ele disse: sabia que Testemunha de Jeová não pode doar sangue e tal? E começou a falar sobre esses assuntos. Eu também peguei e vim-me embora. Isso me deixou muito triste, sabe? E eu fiquei a pensar. Desde então, que aconteceu, eu senti o desejo de me vestir melhor. Então foi onde eu fui percebendo que as pessoas me viam apenas como uma piriguete, não via como uma mulher de valor. Mas eu sabia, eu dizia assim: Senhor, tu sabe que eu não me visto assim porque eu quero. Tu sabe, meu Deus, da minha dificuldade financeira. E eu não tenho quem me dê as coisas para mim. Nunca tive. Mas tudo bem, Senhor, sou grata a tudo que o Senhor me dá, eu não vou murmurar contra ti. E aí chegou esse ponto que eu já estava na igreja adventista, né? E aí eu comecei a frequentar a igreja adventista. Os irmãos perguntaram se eu sabia cantar. Eu disse: posso tentar. E eu já estava fazendo serviço de louvor, só que eu me envergonhava muito em subir em um púlpito com roupas curtas. Então chegou um momento em que eu falei para Deus, eu me coloquei de joelho dentro do meu quarto e eu falei para Deus: Senhor, eu não quero mais ir para a igreja não. Não quero ir mais não, porque nem roupa eu tenho, não dá para me acompanhar
o crescimento da tua igreja, não dá para mim, não, eu sempre reconheci o meu lugar, sempre vi que eu não era da alta sociedade, né, então eu digo, Senhor, não dá para mim ir para a igreja desse jeito, não quero mais ir, tô com vergonha de ir com minhas roupas assim, tá curta minha roupa, não quero mais subir em nenhum púlpito com essas roupas curtas, apesar que podia ser saia, mas estava curta. Então eu falei para Deus, eu não quero mais ir não. E aí alguém bateu na minha porta quando eu estava orando, falando com Deus, né? E nessa época eu fazia todo tipo de artesanato, mas por incrível que pareça, eu não vendia, parecia uma coisa assim que travava, sabe? Eu não vendia até hoje, é difícil eu vender meus artesanatos, mas assim, parecia assim que eu não conseguia vender. Eu fazia uns vasos de flores, de ver a coisa mais linda, e às vezes eu vendia, quando vendia era fiado e nem recebia mais, e era difícil eu achar uma venda à vista, era muito difícil assim eu consegui vender alguma coisa, e sempre eu podia até conseguir vender, mas sempre alguém adoecia em casa, eu tinha que comprar remédio, nunca dava para comprar as outras coisas. Então chegou um momento que eu pensei, vou andar nua mesmo, que não tem opção, né? Mas tudo bem. Aí essas pessoas bateram na minha porta e eu disse, Senhor, deixa eu bater, não vou nem abrir não. Não tô afim de receber ninguém não, tava triste, desanimada. E eu queria só ficar ali conversando com meu Deus mesmo e dizendo a minha situação para ele. Mas aí algum tocou no meu coração, disse, vai lá. E eu não quero ir não. Mas aí eu disse, tá bom, eu vou. E aí eu abri a porta, era duas mulheres. Era a vizinha da frente e outra mulher, que eu até então não conhecia. E ela disse assim, tu faz flor, né? Eu digo, faço. Tu tem algum vaso de flor aí pra mim ver? Eu digo, só tenho 3. Aí ela disse, deixa eu olhar. Aí ela olhou. Aí ela disse assim, eu gostei desses 2 bem aqui. Quanto que é um? Eu disse, é R$20. Ela disse assim, eu vou levar os 2, pega os R$40 logo. E eu disse, meu Deus, meu Jesus, eu nem acredito, consegui vender 2 vasos de uma vez só, e à vista ainda, né? Meu pai, fiquei grata. Aí a outra disse, não, eu também vou querer o outro, pega os R$20, tá aqui. Ai, Senhor, dei glória a Deus. Gente, eu tava precisando de bastante coisa na minha casa. Mas, nessa hora, Deus me deu discernimento. Disse, olha, esse dinheiro não é para tu comprar alimento. Esse dinheiro é para tu comprar roupa para ti. Então, tudo bem. Eu digo, eu vou na feirinha, vou ver o que dá para comprar com esses R$60. E aí, eu fui na feirinha, aí eu vi uns vestidinhos de R$25. Era a manguinha aqui no braço e vinha até o joelho. Uns vestidinhos soltinhos, bonitinhos de malha, né? Era até estampado. E aí eu disse, ô moça, é 25, eu queria comprar esses 3, eu gostei, mas eu só tenho 60. Ela disse, eu faço R$20 a cada. Aí eu disse, sério, a senhora vai fazer? Ela disse, vou fazer. Eu disse, tá bom, então eu vou levar então os 3. Eram 3 vestidinhos, no mesmo modelinho, mas com estampa diferente. Era estampado, bem bonitinho. Eu digo, eu vim feliz da vida para casa. Eu digo, Senhor, agora eu tenho medo de 3 vestidos para ir para a igreja, né? Louvado seja Deus. Tava feliz da vida, gente, porque tinha 3 vestidos para ir para a igreja. E eu fui para a igreja com meus vestidinhos. Digo, assim, agora eu tenho dinheiro de roupa, eu vou para a igreja. Eu fui para a igreja, passou uns dias, né? Eu com esses vestidinhos, feliz da vida. Até que teve um dia que eu fui na rua e aí eu passei na loja, passei assim de frente à loja de uma amiga minha, conhecida minha, né? E aí ela disse assim, ei, Joneide, chegou uns vestidos bons agora que tu tá entrando na crença, é bom pra ti. Era uns vestidos longos de tecido bom, só que era estampado, mas não era uma estampa tão destacada assim, sabe? E eu olhei, era tudo que eu queria, de manguinha, bem fechadinho aqui, era longo, bonito, eu gostei muito.
Aí eu disse assim, ô mulher, eu não tenho dinheiro, não dá para me levar não. Eu não estou trabalhando, tenho que cuidar dos meus filhos, não são sadios, tenho que estar com eles. Mulher, mas teu marido tá no Mato Grosso. O pessoal daqui, acho que eles pensam que por o marido estar no Mato Grosso, eles estão ganhando o mundo lá fora. Aí eu disse assim, mulher, ele tá no Mato Grosso, mas ele não manda dinheiro para isso não. Aí ela falou isso assim, mulher, o teu marido tem que dar roupa pra ti. Eu digo, eu sei, mulher, mas eu também não vou forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer, né? Ele já deixou bem claro que ele não gosta de comprar esse tipo de coisa pra mim, então, só quando eu tiver dinheiro mesmo. Ela disse assim, minha irmã compra, porque o dinheiro que ele for mandado pra tu fazer a compra do mês, tu vai pagando de 10, de 20, de 30, do jeito que tu quiser pagar, que tu vai pagar que nem vai ver, que os contar que não, tu já tem a pagar. Aí tu tira, toda vez que ele mandar o dinheiro da compra, tu tira um pouquinho e paga. Aí eu disse, mulher, não sei não, eu sempre tive medo de dever, não gosto não. Ela disse, tem 2, Joneide, 2 vestidos do mesmo modelo, lindo, deu certinho. Eu experimentei os vestidos, a gente ficou perfeito, parece que tinha sido feito pro meu corpo. Olha como o diabo é sujo, né? Aí eu disse, mulher, mas eu tenho medo, eu me aperrear, olha, é muito caro, R$100 cada vestido, e tu ainda quer que eu leve 2. Não, mulher, é melhor não levar não posso contar contando com o dia do meu marido não. Aí ela disse assim, minha irmã leva, porque depois vai vender, tu não vai ter mais. E aí foi a conversa bonita, a conversa foi boa, e ela me ganhou na conversa, eu acabei levando os 2 vestidos, cada um R$100. Ei, meu Deus, a gente cai em cada coisa. E se eu caí, gente, a lábia dela estava muito boa, muito bonita, e agora eu estava feliz da vida com mais 2 vestidos de tecido, não era nem de malha, de pano bom, era longo como eu queria, mas que eu tinha comprado fiado contando com o dinheiro dos outros, que dinheiro eu não tinha. E aí tudo bem, lavei, ajeitei e fui no sábado feliz da vida com esse vestidinho. Todo mundo achou bonito, não sei por que as pessoas, às vezes a gente se veste, né, para tentar agradar a Deus, mas todo mundo chama a atenção, olha que vestido bonito e tal. E eu tava me sentindo feliz também, né, graças a Deus. Mas aí passou-se o Santo Sábado, né, quando chegou a noite do primeiro dia, na madrugada, eu tive um sonho. E esse sonho me mexeu com minhas estruturas. O sonho foi assim. Eu pensava na minha mente, eu acordava, era no primeiro dia da semana, no sonho eu acordava, como que estivesse dormindo, né? E eu acordava. E eu sabia que era o primeiro dia da semana, e eu sabia que era o dia de feira, que a feira na minha cidade aqui é no primeiro dia da semana. E aí, então, eu acordava nesse sonho e eu via na minha mente, tipo como uma visão, uma semente de milho bonita. Não tem aquela semente de milho bonita que é frondosa e é bom para a gente plantar, né? Aquelas que é mais bonita que a gente separa para plantio. Eu via isso na minha mente. E aí eu disse, quer saber, eu vou lá na feira, eu vou comprar esse milho. Vou na feira. E eu ia para a feira. Quando eu chegava lá, tinha um saco de milho deitado assim em cima do asfalto, um saco branco deitado, e no meio do saco tinha um buraco cheio de milho podre por cima, e com terra preta misturado com aquele milho podre. E aí eu fiquei olhando isso, mas que milho feio, não era como o que eu estava vendo na minha visão, né? Então, eu disse, que milho feio. Aí, mas eu disse, de quem é esse milho? Aí apareceu um irmão assembleiano, ele disse assim, é meu, e só tem ele, compra logo, porque na hora que eu vender eu vou me embora. Aí eu disse assim, mas tá muito feio esse teu milho. Ele disse, pra que tu quer? Eu disse, pra me plantar. Ele disse, pois esse aqui tá bom, que já vem com terra, já vem adubado. Eu disse, mas a semente tá muito feia. Aí ele disse assim, não, tá tão... esse aqui é que tá bom pra nascer, esse aqui é que tá bom mesmo. Olha, quer ver? Eu vou te mostrar como tá bom. Aí ele colocava a mão
dele, assim, dentro do buraco, que ia até aqui o buraco. Ele enfiava assim todinho o braço, ultrapassava o saco, o asfalto, ultrapassava, né, uma boa parte, e ele puxava uns pezinhos de feijão desse tamanho assim, com as folhas verdosas, frondosas, bonitos os pés de feijão, muito bonito. Aí ele disse assim, tá vendo como eles prestam para nascer? Tá vendo como eles são bonitos? Eles nascem, olha que quanto são bonitos. Aí eu disse, eu quero. Mas tá bonito mesmo. Eu quero. Ele disse, pois é, se tu plantar vai nascer. Aí eu disse, quanto é o saco? Ele disse assim, é 20 reais. Aí eu disse assim, eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ele disse assim, não, mas pra ti eu vendo fiado, paga depois, não tem problema não. Aí eu disse, então sendo assim eu vou levar. Eu botei o saco num tipo um carro de mão. E ele disse assim, eu vou sentar por cima, me dá uma carona. Aí eu disse, tu vai matar meus pezinhos de feijão que estão nascendo. Ele disse assim, que nada, eles são resistentes. São bem resistentes. Aí eu disse, então tá bom, leva o neném nas tuas pernas aí. Ele disse, tá bom. Aí pegou meu menino mais novo e eu vinha como se viesse na velocidade da moto. Mas aí eu mudou de cena. O que eu avistei agora era uma procissão, porque assim, na casa da minha mãe, ela fica do lado de baixo, assim, aí passa uma avenidona, assim, na frente da casa dela, e subindo, assim, tem uma outra avenidazinha, outra ruazinha, que sobe para casa dela. Eu olhei para tinha uma multidão, nessa ruazinha que estava descendo em direção da avenida que passava de frente à casa da minha mãe. Que a casa da minha mãe realmente é numa avenida. E aí tinha uma procissão de gente cantando, dando glória a Deus, cantando louvores ali. Pois é. E aí, gente, na hora que essa procissão vinha descendo, né? Eu olhei, eu via que tinha irmãs com a saia transparente, dava de ver a marca da calcinha. Eu via irmãs que tinham a saia coladinha, que as saias delas, todas elas iam até no joelho só. Tinha um lascão grande atrás. Os homens tinham a manga da camisa aqui no meio do braço, não era mangas compridas. E eu notei que não era uma procissão da Igreja Católica, porque não tinha nenhuma imagem. Porque sempre quando os católicos fazem alguma procissão, eles fazem, sempre carregam uma imagem, né, com eles, né? Não tinha imagem. Eu notei que era uma procissão de crente mesmo, tipo evangélico mesmo. Tava tendo esse louvor e essa procissão nessa rua, né? E muitos estavam caminhando, alegre, feliz, né, nessa procissão. E eu estava sentada no alpendre da casa da minha mãe e tinha comigo uma irmã da minha igreja e tinha a minha mãe e tinha um rapaz que era até um ex-namorado meu. Tava todo mundo lá sentado, nós 4 sentados lá. Esse rapaz sentou perto de mim, aí ele botou a mão assim na minha perna, aí eu disse, ei, sai pra lá. Eu sou casada agora, eu não faço mais essas coisas não, que houve com a gente foi no passado, não quero fazer essas coisas não. E aí ele se afastava, sentava mais lá para longe, né? E aí essa irmã da minha igreja, ela falava assim, irmã, eu tô lhe devendo 20 reais, não tô? Eu digo, tá, irmã. Irmã, já tem tempo, né, que eu te devo? Eu digo, já tem bastante tempo. Aí ela disse assim, irmã, então vou te pagar. Eu disse, tá bom. Aí ela pegou, tirava 2 notas, era uma nota de 100 e uma nota de 50, bem novinha. Aí ela disse assim, pega, irmã, a nota de 50. Aí eu disse assim, você me deve, não é 20? Aí ela disse, 20. Eu disse assim, por que você tá me dando 50? Ela disse, não, irmã, é porque já faz tempo que eu tô te devendo, né? Já tem um bom tempo, então eu queria te dar mesmo os 50, fica como juro, né? Pelo tempo que eu já tomei emprestado e nunca te paguei. Aí eu disse assim, não senhora, não podemos fazer isso, não. Olha, não faça dessa forma, porque nós cristãos, nós não podemos
cobrar juro. Nós não podemos. Me dê somente o que você está me devendo. Eu não quero juro, não quero além daquilo que você pegou na minha mão. Aí ela disse, então tá bom, eu vou ver se eu acho uma nota de 20. E ela botou a mão no bolso de novo, e ela colocou a nota de 20 na minha mão. Quando ela colocou a nota de 20 na minha mão, de repente o céu se partiu bem no meio, com um relâmpago. Era por volta de umas 7 horas da noite, a boquinha da noite. E o céu se partiu, estava escuro, mas nesse momento o céu se esclareou tudo e foi partido bem no meio com um relâmpago reto, assim, um relâmpago reto. E aí esse relâmpago, na ponta do relâmpago foi visto uma bola. Eu vi uma bola de luz que ficou muito grande e resplandecente, que clareou tudo e ficou de trás da procissão que estava vindo, descendo a rua de frente à casa da minha mãe. Foi assim um relâmpago reto e uma bola de luz embaixo, e na frente vinha a procissão de crente, bem de trás. Ficou bem de trás esse relâmpago com essa bola de luz. E eu vi que quando clareou tudo, foi bem na hora que ela botou os 20 reais na minha mão. E eu disse, eita, que é ele. E eu não vou, porque eu estou devendo 200 reais. E aí eu acordei. Ai, meu Deus, gente, foi esse momento que eu me acordei. Acordei atordoada, chorando, pedindo perdão ao Senhor, lamentando ao Senhor. Meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu comprei fiado, eu comprei coisas que eu não tenho dinheiro para me pagar. Me desculpa, Senhor, me perdoa, Senhor, nunca mais eu faço isso. E chorei, lamentei ali com o Senhor, chorei muito. E aí eu falei para Deus, Senhor, fica com meus filhos, que eu vou bem aqui na padaria comprar um de jejum para eles. E, Senhor, toma de conta deles aí para mim até eu chegar, porque eu estou muito aflita. E eu venho. E aí eu deixei os meninos com o Senhor e fui para a padaria comprar um de jejum para eles. E quando eu chego lá, a primeira pessoa que eu vejo é o rapaz que me vendeu o milho no sonho, que era assembleiano. Aí ele disse assim, o que houve, Dioneide? Tu parece um pouco assustada. Eu disse, realmente, eu tive um sonho terrível e tu estava nele esta noite. Ele disse assim, e foi? Foi. Ai, conta, que agora eu fiquei curioso. Aí eu contei o sonho para ele, né? Ele disse assim, isso aí é uma coisa para nós. Conta esse sonho no meu aniversário, que é amanhã, vai ter um culto na minha casa. E vai lá, conta esse sonho para nós. Testemunha esse sonho para nós lá. Aí eu disse, tá bom, porque eu tava vexada, que eu tinha deixado meus meninos lá, né? E eu tava vexada. Tá bom. Aí eu cheguei em casa e os meninos ainda estavam dormindo. E aí eu preparei o de jejum deles e eles continuavam dormindo, né? Tava ainda dormindo, tava cedo ainda. E aí eu comecei a chorar, desesperada, porque eu sabia que aquilo ali era uma repreensão para mim, né? E aí então o que eu pensei, eu digo assim, mas talvez esse sonho nem é vindo de Deus, estou sofrendo à toa, estou sofrendo aqui à toa, esse sonho nem é vindo de Deus. Eu não vou contar esse sonho em assembleia, em culto de assembleia, coisa nem eu sou adventista, eu vou nada, vou estar falando coisa de Deus lá em culto de assembleia. Eu nem sei pregar direito, agora que eu estou indo para a igreja, eu nem sei muito da Bíblia, nem sei muito das coisas do Senhor ainda. Agora que eu estou aprendendo, e aí eu vou lá contar sonho, contar testemunho, pregar. Se eles me perguntar uma coisa difícil e eu não souber responder, não vou não. Mas não vou mesmo. Não tem nadinha dar uma de covarde, não. Jonas deu e nem morreu por isso, eu não vou não. Mas não vou mesmo.
Aí eu falei assim, esse sonho não é vindo de Deus mesmo. Se fosse vindo dele, ele me daria a interpretação e me mostrava textos na Bíblia a respeito desse sonho. Aí se ele fizesse isso, aí sim eu ia. Eu dou minha palavra que eu iria lá contar esse sonho lá no culto da Assembleia. Agora, se Deus não der a interpretação do sonho, se Deus não me der a conhecer essas coisas e me mostrar na Bíblia, eu não vou coisa nenhuma, que é sinal que nem de Deus não é. É isso que eu falei, gente. Eu tenho que ser sincera de falar o que aconteceu lá. Aí, quando eu falei essas palavras só no meu pensamento, aí eu comecei a ouvir a voz de Deus falando comigo. E Deus disse assim, tu te engana a respeito dessas pessoas de hoje. Tu vê eles como uma boa semente. Mas o povo de hoje é como um pé de milho, que só cresce, se engrandece, tem até um pendão como coroa. Mas não estão dispostos a sofrer por mim. Não, eles crescem, nem as folhas se unem. É assim que é o povo de hoje. É como aquela semente podre sobre a terra. Aí eu falei, meu Deus. E aí ele disse assim, o que te parece aquele saco no chão? Eu falei, meu Senhor, eu não sei. Ele disse, não te parece uma sepultura? Uma catatumba? Eu disse, parece. E ele disse assim, e aquela terra preta? Não te parece terra adubada? Parece terra de cemitério? Eu disse, parece. Aí ele disse assim, pois é, o meu povo tem servido de adubo para que os ímpios pisassem sobre eles. Mas eu, aquele braço que tu viu entrando no mais profundo da terra e tirando os pés de feijão de lá de dentro, aquele ali é o meu povo. Porque o meu povo não é como o pé de milho. O meu povo é como o pé de feijão, um povo que é um povo que se ama, é um povo que se enrama. Você pode arrancar um pé de milho ao lado de outro, mas ele não é danificado. Agora arranca um feijão que está plantado do lado do outro, você vai danificar, porque o meu povo está unido e entrelaçado pelo amor de Deus. E o meu povo tem servido de adubo para essa gente. Mas eis que eu estou ouvindo, e eu vou tirar eles da sepultura. E os ímpios servirão de adubo para eles. E isso está em Malaquias capítulo... Malaquias capítulo 4... que diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Então, esse povo que se exalta, que são soberbos, eles vão servir de cinza, né, para que os filhos de Deus pisem sobre eles, porque eles vão queimar como a palha, né? Aqui é o que o profeta Malaquias fala. Então, nessa hora o Senhor falou comigo, até então não conhecia esse texto, porque como eu falei, eu estava iniciando na igreja, eu não conhecia muito a Bíblia. Não tinha muita familiaridade com a palavra do Senhor. Então, Deus falou e disse, o meu povo é um povo que resistiu por amor de mim até a morte. Agora o povo de hoje não quer sofrer por mim.
não quer padecer, só quer se engrandecer, só quer ser rei e rainha, só quer ter pendão como coroa. E aí eu fiquei pensando, ele disse assim, tu viu aquele homem sentando por cima dos meus pés de feijão? Pois é, esse povo pisaram no meu povo, mas eu vou resgatar o meu povo e vou dar a terra a ele, porque a terra é dos justos. E aí, tudo bem, até então ele não falou do dinheiro nem de comprar fiado, né? E ele disse, nessa hora ele disse assim, o meu povo é como um pé que se enrama. Aí ele falou uma passagem da Bíblia, e eu fui lá nessa passagem, procurei, estava lá realmente, do jeito que ele tinha falado, mas eu perdi essa passagem, porque minha Bíblia era bem antiga, e nessa Bíblia nova, nessas Bíblias que eu tenho, eu ainda não encontrei. Mas eu encontrei uma passagem onde dizia, o meu povo é como um povo que se enrama, né? E Deus até compara ali, né? Ele fala da videira, né? A minha videira, né? Que a videira é uma parreira, né? Mas que ela se enrama, né? E ela precisa de um suporte ali, né? Para se enramar, para se unir, né? Então, isso foi o que o Senhor me falou da primeira parte do sonho. Aí eu perguntei, bom, Senhor, eu posso estar enganada a respeito daqueles que eu acho que são os seus santos? Mas eu entendi, Senhor, que o Senhor vem e vem buscar, vem fazer justiça pelo teu povo e vem buscar os teus redimidos, os teus santos, né? Os teus mártires. Mas a segunda parte do sonho, eu não entendi. O que era aquele relâmpago? Ele disse, o que te parece? Eu digo, Senhor, eu não sei. Tem que ser sincero, eu não sei. Ele disse assim, tu já viu uma vassoura? Eu disse, já. O que te parece aquilo? Aí eu disse assim, Senhor, parece porque tinha um relâmpago, né, como um cabo, e aquela bola de luz embaixo, e ele estava atrás daquela multidão. Realmente parece uma vassoura. E ele disse assim, e o lixo vai atrás da vassoura ou é à frente? Eu disse, é à frente, né? A gente vai empurrando com a vassoura e o lixo vai sempre à frente. Tu entende por que eu fiquei atrás daquela multidão? E aí eu faltei a voz, né, nessa hora, Senhor. Ele disse assim, abra Isaías 14, verso 23. Aí eu corri lá na Bíblia. Eu não conhecia esses versos, tá? Nunca tinha lido. Nunca ninguém tinha pregado para mim sobre isso. Como eu falei, era nova na igreja. E aí o Senhor falou esse verso. E aí eu li que dizia assim, ó, e reduzi-la-ei a posição de coruja e a lagoas de água, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus disse assim, vou varrê-la. Ele disse, tu no sonho falou que era eu. E realmente era eu. E eu vou varrer da face da terra todos esses falsos crentes, todo esse lixo, e vou purificar a minha terra e vou plantar os meus pezinhos de feijão aqui. Porque o meu povo é um povo que se ama uns aos outros. E eu fiquei entusiasmada com isso, porque a minha saia ainda estava no joelho e as minhas manguinhas ainda estavam aqui, ó, no braço. E Deus chamou esse tipo de vestimenta e esse tipo de crente que se veste assim de lixo no meu sonho. Não foi nem no sonho, foi pessoalmente. Nessa hora eu já estava acordada, lendo a Bíblia,
E Deus falou para mim, porque eu desafiei a Deus. Eu disse que Ele não era capaz de me dar a interpretação do sonho e nem era capaz de me mostrar na Bíblia. Aí foi onde eu me enganei. E Ele disse: eu vou varrer da face da terra todos esses falsos crentes. Vou plantar os meus pezinhos de feijão. E eu pensei, Senhor, mas aquele povo estava te adorando, estava cantando louvor para ti. Mas as vestes deles não era veste de cristão. Ainda que fosse saia no joelho, manguinha curtinha aqui. Deus chamou isso de lixo. Isso foi bem pesado para mim, porque até então eu estava me vestindo assim também. Tenho que confessar isso. Não é fácil para mim chegar aqui e contar esse testemunho, porque eu também estava como lixo perante o Senhor. Tem um texto de Ellen White, se eu não me engano, que diz: saia no joelho a abominação ao Senhor. E até então eu estava com vontade, assim, de me vestir mais, me cobrir cada vez mais. Mas eu não tinha condição. Nessa hora eu entendi que o Senhor queria que seu povo ajudasse, né? Mas é um povo que não vê mais a necessidade do pobre, só cresce e se engrandece, como um milho que tem até um pendão como coroa. Eu fiquei há muitos dias a refletir sobre esse sonho, mas não parou por aí, o Senhor continuou falando ainda. E Ele diz: quanto a ti, se tu ganha R$20 por mês, tu viva o mês inteiro com esses R$20. Mas a ninguém devas coisa nenhuma. E tu te prepara, esteja de pé, porque eu estou voltando. Quando eu vier, é bom que tu esteja pronta para a minha vinda. É bom que tu esteja preparada para a minha vinda. Gente, quando o Senhor falou isso, foi que eu chorei mesmo. Aí eu já estava chorando. Deus falou isso aí, eu estava chorando, soluçando mesmo. Até quando um pai repreende um filho, que ele, mesmo que ele não tenha batido, mas as palavras, de alguma forma, nos entristece, assim. Eu não estava chorando por tristeza, que eu estava sendo repreendida pelo meu pai. Isso me fez foi eu ficar feliz, por ele me mostrar a minha falha, por ele me mostrar o meu erro e por ele me repreender. Isso quando Deus fez isso, eu entendi. Agora sim eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Porque é para isso que os pais servem, para corrigir e disciplinar os filhos no caminho certo. E agora eu estava tendo um pai ali para me corrigir e disciplinar. Mas eu chorei. Eu chorei muito por ter errado com ele. Por ter que passar por essa disciplina. Por ter feito isso com ele. E ele falou: lê Romanos 13, verso 8. Nessa hora. Foi o último verso que ele mandou eu ler. Eu li mais versos, não foi só esses versos aqui, é porque eu não me recordo, esse sonho já tem um bom tempo. O sonho eu nunca esqueci. Mas essas partes importantes eu guardei no meu coração. Aqui no capítulo 13 de Romanos, verso 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu nunca tinha lido esse verso, nunca tinha lido isso na Bíblia, quando o Senhor disse: lê Romanos 13, verso 8. E eu fui ler esse verso, Romanos 13, verso 8, quando ele disse: se tu ganha R$20 por mês, tu vai viver o mês todinho com esses R$20. Não a ninguém devais coisa alguma. E eu perguntei: aonde está escrito, Senhor?
E ele diz lá em Romanos 13, verso 8. Então, quando eu li isso, eu entendi, Senhor, que nós como cristãos não é para nós termos dívida. Mas isso eu nunca aprendi em igreja. Nunca aprendi em igreja. Por quê, meus irmãos, que eu nunca aprendi em igreja? Porque eles nunca ensinam isso, eles ensinam outras coisas a respeito da salvação, mas eu nunca vi, para dizer que eu nunca vi, eu vi 2 sermões só na internet a respeito de Romanos 13, verso 8, sobre dívidas. Mas na igreja onde eu me congreguei, passei muito tempo, não vi nenhum sermão a respeito disso. E eu também nunca encontrei um cristão que não tivesse nenhuma dívida. Nunca encontrei. Sempre tem uma dívidazinha, tá devendo ali. Então, quanto a não pegar juro do teu irmão e nem de ninguém, isso está no Salmo 15. Lá fala, né, que nós não devemos emprestar dinheiro a juro. Isso eu já tinha entendimento, tanto que no sonho eu não aceitava dinheiro a juro da minha amiga, né? Da minha irmã em Cristo Jesus. Então isso eu já sabia, eu já tinha passado por isso, já tinha lido. E tudo isso é aprendizado para nós. Nesse ponto o Senhor não me repreendeu nessa parte, porque Ele sabe que eu estava obedecendo a palavra dEle. E também na questão do rapaz que se aproximou de mim, né? Quis me molestar. O Senhor também não falou nada a respeito disso, porque no sonho eu me saía dele. Mas quanto ao eu estar devendo esses R$200, contando com o dinheiro dos outros, sei que muitos vão dizer, mas não era dos outros, era do teu marido, dinheiro do teu marido é do teu marido. Só que isso ele não entendia na mente dele. Ele nunca entendeu isso. Então, ele sempre dizia, o meu dinheiro, eu trabalhei, né? E o meu trabalho ficava de graça, hein? Ficava de graça. Lavar, passar, fazer almoço, fazer tudo, tinha que ser de graça. Mas tudo bem. E aí, gente, eu comecei... Então, como eu tinha dado minha palavra para o Senhor, que eu ia, né, contar o testemunho lá, no culto da Assembleia. Realmente eu fui, passei a noite quase toda lá esperando eles terminar esse culto. Esse culto deles nada de terminar, é um culto muito cansativo, muito barulhento, né? E muito ruim de se estar. E aí, até que eu já estava quase dormindo na cadeira, quando eles me deram a oportunidade de eu contar o sonho. Nem sei se eu contei o sonho direito, porque eu estava com muito sono, mas eu contei, dei a interpretação como Deus tinha me mandado. E aí eu fui para minha casa. Não sei o que aconteceu depois, mas eu fui para minha casa. Mas aí eu fiquei muito aflita, porque, gente, eu não devia, não era só os R$200 dos 12 vestidos que eu comprei. Eu estava devendo, era quase R$1.000 em dinheiro. Era porque assim, o meu esposo mandava somente o dinheiro da compra do comércio, das continhas do mês, tudo, só das contas. Então, eu pagava as contas, tipo gás, energia, essas coisas. E aí eu tinha que pegar, pagava a conta velha e fazia outra conta nova e estava sempre devendo. Era uma bola de neve que eu estava sempre devendo, né? Então eu tinha feito a compra no comércio, já tinha uns dias já. E aí então eu peguei, estava devendo, né? E eu fiquei muito triste, eu orei muito ao Senhor, clamei nesse dia, chorei muito, chorei muito. Foi uma repreensão muito forte assim para mim, e eu chorei muito, pedi perdão a Deus, pedi que Ele me ajudasse a pagar minhas contas, que Ele me consolasse, porque eu estava muito triste, chorei muito. Esse testemunho é bem difícil para me contar, porque foi uma aflição muito grande para mim, para minha vida. E aí o Senhor me mostrou outro sonho. Nesse sonho eu via 4 galinhas da Angola entrando na minha casa. Para cá, para o Maranhão, nós chamamos de Guiné.
mas alguns chamam galinha da Angola. E 2 das galinhas tinham 2 cabeças, e 2 delas tinham uma cabeça, era normal, igual essas que a gente conhece, mas tinha 2 que tinham 2 cabeças. Elas entraram pela porta da frente, entraram na sala e depois foram para a salinha. E eu ia saindo do quarto quando eu vi essas galinhas da Angola, né, ali. E aí uma delas se transformava em um ser, não sei dizer se era homem ou se era mulher. E aí ele disse assim: não te preocupa quanto às tuas contas, ele vai te permitir pagar, viu? Não te preocupa. Aí ele desapareceu, as galinhazinhas saíram. E aí eu saía de casa e estava à noite. E uma menina chegava para mim e disse assim: mamãe mandou te entregar esses R$200, era em notinha de 2. Aí eu disse assim: mas eu não vendi nada para tua mãe. Aí ela disse assim: mas a mamãe mandou te entregar, recebe, porque eu não vou voltar para casa com esse dinheiro não, senão ela vai brigar comigo. Eu disse: não, mas eu não posso aceitar esse dinheiro, porque eu não trabalhei por ele. Eu não vendi nada para ela. Como que eu posso aceitar esse dinheiro? Aí ela disse assim: não, a mamãe disse para me te entregar, recebe, porque tá aí. Botou na minha mão e saiu correndo. E aí eu olhei pro dinheiro e disse assim: ah, Senhor, quem dera se eu devesse só esses R$200. Seria tão bom, mas não é não, Senhor. Eu devo muito mais. Aí eu olhava pro dinheiro, o dinheiro começava a multiplicar, notinhas de 2 na minha mão. E eu dava glória ao Senhor. Quando eu soltava um grito e dizia assim: um grande homem de Deus morreu. E aí eu corri pro colégio e eu via que na porta do colégio tinha muita gente. E o povo, tinha uns que estavam chorando, outros espantados. E tinha bastante gente. E parecia que lá dentro tinha uma pessoa morta. E disseram que era um grande homem de Deus, tinha morrido. E eu nessa hora eu me ajoelhei no chão e chorei, lamentei e disse: Senhor, até quando o Senhor vai permitir que o teu povo morra, que o teu povo sofra desse jeito? Até quando, Senhor? Já não basta tudo que o teu povo tem passado, até quando o teu povo vai sofrer, padecer perseguição aqui nessa terra? Os ímpios não têm limite, Senhor. E aí eu vi uma nuvem com um grande arco-íris por cima. Eu vi um trono de ouro e um ser brilhante no formato de um homem sentado no trono e cercado por anjos. Eram anjos que, como eu já vi, assim, anjos com 2 asas, né? Vestidos de branco. E o homem que estava no trono, ele dizia: até essa data. Aí ele falava a data. Ele falava a data, até essa data. Aí eu me acordei nessa hora. Quando eu já me acordei, eu já não me lembrava mais da data. Já tinha sido apagado por completo da minha mente. Não lembrei de jeito nenhum. Mas aí eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, me mostra, se esse sonho é teu, Pai, me mostra a interpretação. Senhor, me mostra, eu quero saber, meu Pai. Comecei a orar. Aí o Senhor falou comigo novamente e disse assim: Dioneide, meu Deus não falava meu nome, mas eu entendo assim, né? Porque meu nome é Dioneide, mas ele falava: olha, aquelas 4 galinhas da Angola representam a tua família. 2 delas tinham 2 cabeças e 2 delas tinham uma cabeça. As que têm uma cabeça são os teus filhos, pois eles ainda não sabem discernir entre o bem e o mal. Agora, as que tinham 2 cabeças é tu e teu marido. Vocês têm o discernimento entre escolher o bem e o mal. Te aconselho que tu escolha o bem, para que tu vivas. Isso está em Deuteronômio, né, capítulo 6, né? E até então não sabia desse texto. Te aconselho que tu escolha a vida, escolha o bem e viva. Aí eu disse: tá bom, Senhor, eu quero pagar minhas contas, eu quero te obedecer, eu quero ter vida. E aí Deus fala: como já foi mostrado no sonho, o Senhor vai te permitir pagar tuas contas antes que Ele venha. Aí eu disse: tá bom, essa parte do sonho o Senhor me mostrou a interpretação. Tudo bem, então eu agora comecei a
Ainda assim eu fiquei com meu coração angustiado. Parecia que nada tinha consolo para o meu coração. Ainda Deus dizendo que eu ia pagar, que eu ia permitir, que eu ia conseguir pagar tudo. Mas eu fiquei com meu coração muito angustiado. E chorei muito. E aí eu liguei pro meu marido. Aí eu disse assim: posso te pedir um favor? Tu pode mandar R$1.000 para mim? Eu tinha feito minhas contas tudinho, dava tudinho R$1.000, tudinho, com vestido e tudo. Ele disse: já mandei dinheiro para tu esse mês, tu ainda tá me pedindo mais dinheiro. Eu disse: por favor, eu não vou te pedir mais, mas por favor, manda esses R$1.000, eu te peço, te suplico. Até chorei na hora. E ele disse assim: ai, tu tá até chorando, parece que eu não mando dinheiro para ti. E eu disse assim: o que os outros vão pensar? Ele falou, né? Que eu não tô mandando dinheiro para ti. Eu disse: não precisa ninguém saber disso. Tu conta as coisas que a gente conversa pros outros? Ele disse: não. Eu disse: pois é, não precisa ninguém saber disso. Então, eu só te peço que tu mande os R$1.000 para mim. Eu não tô aqui para falar mal do meu marido, não, que é isso. Eu tô só contando o testemunho, como foi, né? Então ele disse assim: então eu vou lá no banco, ver se eu mando esses R$1.000 para tu. Foi assim, de mau humor, mas foi. E aí eu clamei, me ajoelhei no chão, orei: Senhor, ajude que ele consiga, que ele bote, meu Deus, ajude, porque eu não estou conseguindo dormir direito depois desse sonho, Senhor. Eu vi o quanto eu errei contigo, o quanto eu fiz o que era errado. O Senhor não tem prazer que os teus filhos fiquem endividados. O ímpio toma até emprestado e não paga, mas o justo é misericordioso e dá, e empresta, e perdoa a dívida. Mas, Senhor, nós não devemos ter dívida, Senhor. Nós somos teus filhos, eu quero ser tua filha, eu quero escolher o bem, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. E eu comecei a lamentar o Senhor, até que ele ligou para mim e disse: ó, já coloquei os R$1.000, eu fui lá, saquei os R$1.000 que ele tinha colocado, né? E aí eu corri lá no meu caderno, que eu anotava tudinho, as dívidas, sempre eu fui bem organizada com essas coisas. E eu corri lá no meu caderno, olhei tudinho, somei tudo direitinho, dava R$1.000 certinho. Eu disse: Senhor, meu Deus, deu certinho. Louvado seja Deus. Vou lá pagar minhas dívidas. Separei tudinho, os papelzinhos, tudinho, botei na minha bolsa. E aí quando eu fui sair, né, para poder pagar a minha dívida, eu olhei, meu filho estava com febre que ele não conseguia nem levantar do sofá. Meu filho mais velho. Ele estava escornado e ele não podia dar febre alta, que ele dava com sono. Então, ele estava muito mal em cima do sofá. Eu peguei nele, ele estava quente, quase que eu não conseguia tocar nele, de tão quente que ele estava. Quente. E eu disse: meu Deus, esse menino vai morrer, Senhor, meu Deus. Eu corri na minha caixinha de remédio, não tinha nenhum remédio para febre. E nessa hora eu chorei em desespero. Porque agora eu tinha que escolher ou pagar minhas dívidas e obedecer o que está lá em Romanos 13, verso 8, ou eu comprar um remédio e ainda assim ficar devendo. Foi uma decisão muito difícil para mim, eu chorei muito, mas eu olhei para ele e disse assim: se tu tiver de morrer, tu vai morrer. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Eu fui com meu coração muito apertado pra rua, fui chorando, meu olho cheio d'água, pensando: talvez nem vou encontrar mais meu filho vivo, Senhor. Mas eu vou fazer o que tu me pede. Ainda que eu tenha que velar meu filho, porque meu filho estava muito mal, ele não conseguia nem levantar do sofá mais. E eu fui. Quando eu paguei minhas contas tudinho, eu vinha com tudo. Meu Deus, eu tenho que chegar em casa logo, meu filho, não sei nem se ainda está vivo, não sei nem o que aconteceu, meu Deus. Deixei ele lá sozinho com o irmãozinho dele. Não tinha com quem deixar meus filhos, não tinha ninguém assim. Sempre eu fui sozinha, assim, sempre eu não tive apoio de ninguém, nem a quem recorrer, né, nesses momentos difíceis. Então eu vinha chorando, com o olho cheio d'água, mal conseguia enxergar o caminho, mas eu digo: eu vou, Senhor, eu vou, porque eu vou fazer tudo o que o Senhor me mandou, se assim o Senhor me permitir.
me dá força, pai, eu quero... Aí eu cheguei em casa, eu vi que ele estava no meio da sala brincando com o irmão dele. Aí eu disse assim, meu Deus, não era tu que estava quase morrendo ainda agora, menino? Ele disse assim, mãe, eu não sei o que houve, mas eu não estou sentindo mais nada. Eu disse, não, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, Senhor? Meu pai, eu peguei, fui lá, peguei, arribei a camisa dele, peguei assim, arribei, botei assim a mão no braço dele, assim, no rosto, tava frio, normal, como uma pessoa normal. Eu disse, Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? Eu corri para a cozinha, olhei, fiquei olhando lá de longe para ele, o menino brincando normal. Eu disse, meu pai, o que aconteceu aqui? E eu disse, João, o que foi que houve? Veio alguém aqui, te deu algum remédio para febre? O que aconteceu? Ele disse, não veio ninguém não. Eu só melhorei, não senti mais nada e eu fui brincar mais o João. E eu disse, meu Deus, o que houve, Senhor? E aí foi quando a ficha minha caiu, eu disse assim, era um teste. Para saber se eu amaria mais o meu filho do que a obediência a Deus. E eu botei o joelho no chão, agradeci, eu digo, louvado seja Deus, porque eu preferia obedecer a Deus e amar mais ao meu Deus do que ao meu filho. Eu acho que eu passei no teste, glória a Deus. Eu fiquei feliz, eu disse, Senhor, era um teste, Senhor, louvado seja Deus, eu acho que eu passei no teste. Passei no teste. Só que a minha comida estava pouca e já estava quase acabando. Há uns dias atrás, antes de tudo isso acontecer, uma mulher tinha me pedido R$15 emprestado para ela fazer a roupa do desfile da filha dela. Mas aí eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha nesse momento que ela me pediu, era R$27, uma nota de 20, uma de 5 e uma de 2. E aí o Espírito Santo disse assim, dá os 20 para ela. Deus, o que, Espírito Santo? Vou dar os 20, se eu der os 20, só tenho esse dinheiro, Senhor, pro mês todo, o fim do mês vai estar longe, eu não sei nem quando é que eu vou receber ainda o meu. Meu Deus, eu vou dar R$20, eu vou ficar com R$7, o que vai ser de mim? Eu fiquei pensando assim, né? Mas aí eu disse assim, eu vou dar os 7, vou ficar com os 20, vou dar os 7. Mas Deus é tão bom, gente, Deus é tão misericordioso, que eu peguei e dei os R$7. Tudo bem, mas eu fui foi dar mesmo. Ela queria emprestar, meu filho foi dar. Nunca gostei de estar assim, emprestando. Se eu posso, eu dou logo. Então, eu também já tinha até esquecido já disso. E aí eu olhei assim para casa, eu vi que minhas coisas estavam acabando, o alimento. E logo eu não ia ter comida nem para mim, nem para meus filhos. E me bateu um desânimo tão grande que eu não conseguia mais nem arrumar a casa, eu não conseguia, digo, Senhor, e agora? O que eu faço da minha vida? Meu pai, não vai dar até o mês chegar, até eu receber meu dinheiro. O que vai ser de mim? Meu pai, eu estava desolada, desanimada, minha casa estava bagunça, eu estava triste, chorando, sem saber o que fazer, quando alguém bate na porta. Isso já bem depois desse acontecido, né? Quando alguém bate na porta e aí minha porta era de vidro, eu via quem estava lá fora, mas quem estava lá fora não me via, não. Aí eu olhei e vi que era o esposo dela e ela estava lá na porta. Eu disse, assim, eu não vou abrir não, tô com vergonha, minha casa tá bagunça, eu tô desanimada, eu tô triste, chorosa. Não, senhor, não vou atender não. E aí eles insistiram e batendo na porta, batendo palma. Eu disse, Senhor, eu vou lá. Aí eu abri a porta, ele disse, oi irmão, oi. Ele disse assim, irmã, como que você tá? Eu disse assim, tô levando a vida, irmão. Aí ele disse assim, irmã, eu vim trazer R$20 para você. Aí eu disse assim, por que você quer me dar esses R$20? Eu não te dei R$20. Ele disse assim, porque o meu Deus tocou no meu coração para vir trazer esses R$20 para ti. Eu disse assim, não irmão, fique com o seu dinheiro. Aí ele disse assim, o dinheiro que eu emprestei para sua mulher, eu fui dar, não foi emprestar não, era R$7.
R$7, eu fui dar para ela. Aí ele disse, não tem nada a ver com aquele dinheiro não, eu vim deixar os R$20. Eu disse assim, irmão, nós não podemos cobrar juros do nosso próximo, ainda mais dos nossos irmãos, nós não pode fazer isso não, meu irmão. Fique com o seu dinheiro, não faça uma coisa dessa não. Ele disse, não é juro não, eu tô te dando R$20, meu Deus mandou eu vir aqui te dar R$20. Eu disse, não, irmão, não posso aceitar não. Que é isso, irmão? Sei que isso lhe custou o seu suor e eu não posso aceitar não, o dinheiro assim dos outros, assim dessa forma não. E ele disse assim, não, irmã, aceite, só vou sair daqui se você aceitar. Que Deus mandou eu vir te deixar R$20 aqui. Eu disse, tá bom então. Aí ele pegou, me deu os R$20 e aí ele saiu, mas a esposa dele também não falou nada, não disse nada. Aí eu abri bem os R$20, assim, olhei, bem olhado mesmo para esses R$20. E coisei assim, né, estralei assim, eu disse assim, ei Senhor, até eu receber meu dinheiro ainda está um pouco longe, eu acho que só esses 20 não vai dar não. Mas tudo bem, Senhor, eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor me deu esses R$20. Obrigada, meu Deus. Coloquei o joelho no chão, agradeci e botei lá debaixo da minha roupa, no guarda-roupa, e eu digo, daqui a pouco eu vou na rua ver se o que dá para comprar com esse dinheirinho. E aí, quando eu fui pegar o dinheiro para mim na rua, eu olhei que tinha 2 notas, uma dobrada dentro da outra. Tinha 2 notas de 20 lá. Eu sabia, gente, que lá não tinha essas 2 notas de 20. Só tinha uma. Eu vi bem, olhei bem. E eu disse assim, meu Deus, como pode? Tenho R$40 aqui, Senhor. E eu gritei de alegria por ele. E por incrível que pareça, gente, esses R$20 deu até o dia de eu tirar o meu dinheiro. E eu não passei fome. Deus proveu o necessário para mim e para os meus filhos. Graças a Deus, a gente venceu, né, mais uma dificuldade. E louvado seja Deus, toda honra. Eu vi que o Senhor multiplicou dinheiro ali no meu guarda-roupa, fiquei feliz demais, dei glória a Deus. E aí então eu falei com Deus, eu disse, Senhor, não vou te prometer nada porque eu sou falha, eu sou um ser humano que é falho. Mas a partir de agora, meu Deus, eu só quero comprar as coisas à vista, não quero comprar mais nada fiado. Se o Senhor me permitir, Senhor, se o Senhor me ajudar nessa questão, para mim não ter nenhuma dívida, nem ter o meu nome sujo, Senhor, eu vou te agradecer muito, né? E aí, desde então, eu comecei a comprar somente o básico necessário e somente com o meu dinheiro, né? Não contar mais com o dinheiro dos outros e nem também contar com comprar coisa fiada com o dinheiro dos outros, nem também comprar fiado para me pagar depois. Isso eu não fiz mais. E até hoje, a gente já está com um bom tempo já que isso aconteceu. Está com mais de 7 anos e graças a Deus, até que o Senhor me sustentou e nunca foi preciso eu comprar nada fiado. E de todo o dinheiro que eu ganho, eu devolvo os meus dízimos, minhas ofertas, com muita alegria no meu coração. E o Senhor tem sido o meu sustento. E assim como está na palavra dele, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do nosso Deus. Então, até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Desde então, eu comecei a comprar minhas roupas. Eu li lá em Ezequiel, capítulo 8, verso 10 e o verso 12, onde fala que nas salas do templo do Senhor tinha imagem de escultura. E então eu entendi que eu, como templo do Espírito Santo, não poderia ter roupas sobre o meu corpo onde tivesse a aparência de animal ou de flor, de qualquer estampa que fosse. Então, desde então comecei a comprar minhas vestes uma vez na vida, quando eu podia, mas eu comprei só de uma cor só, visto até a saia de uma cor e a blusa de outra. Teve uma assembleiana que ela me deu bastante roupa, só que as roupas que ela me deu era saia no joelho, mas era só de uma cor só também. Eu gostei muito, me serviu muito, dou glória a Deus por ela,
Espero que Deus abençoe a vida dela por isso, por esse ato de bondade que ela teve para comigo. E desde então eu estava usando saia no joelho, brusinha aqui curta. Mas aí eu conheci o vídeo Saia na Canela, da irmã Bessie. Eu comecei a estudar, comecei a ver bem atentamente e comecei a ver que minhas vestes não estavam corretamente. Daí então eu comecei a mudar minhas vestes e para mim foi bom. Hoje eu uso saia no meio da canela, né? E tem sido bom porque quando eu usava saia no joelho, quando eu me sentava, subia, ficava mostrando minhas pernas. E quando eu ia andar de moto também, o vento vinha, voava e ficava mostrando o meu short por debaixo. Eu não gostava disso. Quando eu comecei a usar saia na canela, isso não aconteceu mais. Fui até livrada de uma picada de uma serpente por causa de uma saia longa, né? Porque ela veio para me picar, mas ela se confundiu com minha saia, porque eu estava de saia longa. Então, isso é só bênção do Senhor. Me sinto bem ao me vestir assim. E o véu, o Senhor também foi mostrando para mim que eu tinha que me cobrir a minha cabeça. E isso é um outro testemunho que depois eu vou vir aqui contar como foi essa experiência que eu tive com Deus. Então é isso, gente. Espero que esse testemunho seja edificante para cada um dos ouvintes que vão ouvir a ele. E que Deus venha nos abençoar e sempre nos corrigir quando estivermos errados. Isso é o que faz dele o nosso pai, porque o pai que é pai, ele sempre corrige e disciplina o seu filho e coloca no caminho certo. E a correção de Deus, apesar de eu ter chorado muito, porque eu fiquei muito triste por ter feito esse mal e ter errado com o meu Deus, mas eu gostei muito da correção dele, porque me serviu até hoje para mim tanto ensinar as outras pessoas a andar no caminho do Senhor, como eu também estar andando, eu e meus filhos. E graças a Deus, até que o Senhor me sustentou, não foi preciso a gente ter dívidas. Louvado seja Deus, até que o Senhor tem mantido o meu nome limpo, para a honra e glória do nome dEle, porque tudo vem dEle, tudo procede dEle, e é isso que eu queria contar. Deus estava me incomodando muito de eu contar esse testemunho, e eu espero que seja edificante para cada um de vocês. E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. A paz de Cristo a todos.